E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de lógica de programação, ok? Então, vamos lá. Só lembrando, tá, que na aula passada a gente viu sobre as fases de construção de um algoritmo, tá, onde a gente compreendeu a fase de entrada, processamento e saída de um algoritmo, tá? Se não assistiu a aula, clica no card em cima, assiste ela primeiro e aí a gente volta para... Aí vocês voltam para essa daqui, beleza? Na aula passada também a gente tinha uma atividade para ser feita, beleza? Eu espero que todo mundo tenha feito. Lembrando, gente, não conseguiu fazer, deixa sua dúvida aí no link, tá? Que está na descrição, ou então faz contato com o professor, beleza? Então vamos aqui rapidamente corrigir essa atividade, né? A gente tinha só dois programas e o objetivo era a gente identificar aonde é que estavam os dados de entrada, processamento e saída em cada um desses programas aqui, tá? Então, como a gente viu, normalmente os dados de entrada, eles são informados a partir de dispositivos de entrada, beleza? Então, aonde é que a gente vai ter que informar alguma coisa? Onde é que vai entrar alguma informação do usuário para o programa? Então, aqui nesse primeiro programa, né, a gente vê que é a partir do comando leia, tá? Quando o programa pede para algo ser lido, é sinal que o usuário ele vai ter que informar, né? Vai ter que entrar com algum tipo de dado, beleza? Então aqui a gente tem entrada, certo? Processamento, a gente viu que é normalmente onde tem cálculos algébricos, né? Onde o programa vai ter que processar essas informações que o usuário informou, não é verdade? Então, onde a gente encontra isso aqui nesse programa? Como vocês podem ver, a gente tem aqui cálculo, né? O cálculo do que o programa faz, que no caso é o valor total, certo? Isso aqui nada mais é do que um programa para um supermercado, por exemplo, para uma loja, alguma coisa assim. Que a gente tem o valor de alguma coisa e a quantidade dessa coisa, né? Isso poderia ser, por exemplo, o valor de um produto e quantos o cliente comprou. Sabe quando você vai no supermercado e o caixa passa lá um produto e aperta o asterisco para multiplicar quando é mais de um produto, tá? Então, basicamente, essa é a função desse programa, tá? Então, aqui onde ele faz esses cálculos, a gente tem o processamento, né? Os dados de processamento. E, por fim, a gente tem aqui os dados de saída no escreva, né? A gente viu que, normalmente, os dados de saída são informados a partir de dispositivos de saída, tá? Então, o escreva ele vai ser informado a partir do monitor, né? Nesse caso, que no caso vai ser o valor total, vai ser essa variável que vai ser impressa, tá? Então, aqui a gente tem os dados de saída, beleza? Nesse outro programa não tem nada de diferente, né? Só muda o objetivo, que é um programa de calcular uma média a partir de 3 notas, né? Mas muito fácil também. No lei a gente tem entrada. Aqui onde ele faz o cálculo da média, a gente tem processamento. E aqui no escreva a gente tem os dados de saída, beleza? Simples assim. Tem dúvida? Link na descrição, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai entender o que são os diagramas de bloco, tá? É uma outra forma que a gente pode informar como funciona, como vai funcionar um algoritmo, só que de uma forma bem mais visual, a partir de alguns símbolos, tá? O conjunto desses símbolos a gente denomina de diagrama de blocos, tá? Então, um diagrama de bloco, tá? É uma forma padronizada para que a gente possa informar os passos lógicos que compõem um algoritmo, tá? Então, a partir de uma sequência de símbolos desses diagramas, tá? Esses diagramas, onde cada símbolo tem o seu significado, né, bem definido. Cada símbolo representa alguma coisa específica dentro de um algoritmo e eles servem para que a gente possa visualizar e facilitar o processo, né? Facilitar a visualização dos passos de um processamento, tá? Então, dentro da construção de algoritmo, a gente pode utilizar esses diagramas de bloco para que a gente informe como nosso algoritmo deve funcionar, tá? Já vimos
como funciona o pseudocódigo, tá? Também é uma forma da gente informar o funcionamento de um algoritmo. Hoje a gente vai ver como funcionam os diagramas de bloco, tá? Então, os diagramas de bloco, eles têm uma simbologia, certo? Cada símbolo, ele quer dizer alguma coisa dentro de um programa. Hoje a gente vai começar por esses 4 símbolos aí, que eles servem para demonstrar coisas que a gente já viu em alguns programas que a gente está utilizando nos exemplos aqui na nossa disciplina, tá? Os diagramas de bloco possuem vários outros símbolos que a gente vai aprendendo a utilizar ao longo da nossa disciplina, tá? Então, para hoje vamos focar nesses 4 aqui. A gente tem esse símbolo aqui, tá? Que ele serve para determinar o início e o fim de um algoritmo, tá? De um processamento. Temos esse outro aqui, que ele representa uma etapa de processamento. Já vimos as 3 fases de um algoritmo, né? A gente viu que processamento é aquela parte onde tem, digamos assim, os cálculos, onde tem as equações normalmente, tá? Então, a gente vai utilizar esse símbolo aqui para representar aquele passo, tá? Aqui eu tenho a entrada de dados, entrada manual de dados, né? Como é que funciona essa entrada? É basicamente quando a gente vai utilizar um layer, tá? Sempre que a gente quer que o usuário informe alguma coisa dentro do programa, a gente vai utilizar esse símbolo, beleza? E esse aqui seria o nosso escreva, tá? Que é quando a gente quer que algo seja exibido dentro na tela do computador, né? Algo seja retornado para o nosso usuário, tá? Ficou confuso? Vamos ver um exemplo de como funcionaria esse diagrama de bloco na prática. E só lembrando, gente, uma coisa que eu não falei, né? Que além de utilizar o símbolo, tá? Essas simbologias aqui, a gente também informa dentro deste símbolo o que ele representa, né? Por exemplo, como eu utilizo esse aqui para início e fim, tá? Esse terminal, eu vou colocar dentro do bloco se é o início, se é o fim, tá? Da mesma forma na etapa de processamento, eu tenho que informar qual é o cálculo que vai ser feito, tá? Dentro do símbolo, eu não simplesmente coloco o símbolo, tá? Eu tenho que informar o que vai conter, né? Aquele símbolo, eu sei que ele representa uma etapa de processamento, mas qual é o processamento que ele vai fazer? Então, a equação teria que compor aqui, da mesma forma com os outros, tá? Se eu quero exibir, por exemplo, uma variável que se chama resultado, então, resultado vai vir aqui dentro do meu exibir, tá? Não esqueçam disso. Então, pessoal, eu estou aqui com aquele exemplo, né, que a gente fez na aula passada, de um programa que ele serve para receber uma quantidade específica e um valor de um produto, e aí ele vai calcular a partir o valor desse produto multiplicado pela quantidade, né, que foi adquirida, qual seria o valor total de uma possível compra, tá? Então, como é que a gente pode representar esse algoritmo utilizando os diagramas de bloco, tá? Estou aqui no PowerPoint, ele me dá uma opção de utilizar algumas figuras, né? Ele tem aqui a opção de fluxogramas, certo? E tem todos os símbolos que eu vou precisar para utilizar para o meu diagrama de blocos, tá? Como a gente viu, tá? O símbolo para início, nós temos esse aqui, né? Só lembrando, tá? O terminal, né? Que a gente chama. Vou só formatar ele aqui para ele ficar de uma forma mais apresentável, né? Mais simples, vamos dizer assim. Beleza. Então, aqui, eu sei que eu vou ter o início do meu programa, né? Assim, o início do meu algoritmo. Então, basta que eu digite aqui dentro, que é o início, tá? O texto está branco, eu vou deixar ele aqui preto. E beleza. Tenho aqui o início, certo? Algumas pessoas optam por não colocar acentos, etc. Mas como o objetivo do diagrama de blocos é ser o mais didático possível, tá? Eu vou manter assim. É possível que vocês encontrem em alguns locais sem isso. A gente ainda a gente ainda vai ver bastante isso, né? Que algumas linguagens de programação, como vocês podem ver, por exemplo, aqui o nome função, não está com cedilha, não está com o tio em cima do A.
Então, a gente faz isso porque alguns sistemas, alguns programas, eles acabam não identificando alguns símbolos, tá? Como, por exemplo, esse cedilha, o A com o tio. Então, para padronizar, certo? E ficar de uma forma mais padronizada, a gente pode dizer assim mesmo, a gente acaba não utilizando, tá? Existem algumas regrinhas que ao longo das aulas a gente vai aprendendo devagar para que a gente tente seguir esses padrões, beleza? Então, vamos continuar aqui. Eu tenho o início do meu algoritmo, tudo bem? E aqui eu tenho dois layers, né? Eu vou ler dois valores, duas variáveis. E aqui a gente viu que para a entrada de dados, né, entrada de dados manual, a gente vai utilizar esse símbolo aqui, não é verdade? Ó, ele indica a entrada de dados através do teclado, certo? Por exemplo, digite a nota da prova 1, certo? Só que aqui, para o exemplo que a gente está fazendo, a gente vai ter a quantidade e o valor, tá? Vou fazer uma cópia aqui desse símbolo. E aqui eu vou editar ele, certo? E no caso vai ser essa forma aqui, beleza? Então já temos a forma, só que agora a gente não vai ter mais aqui início, né? A gente tem agora quantidade. Então nós temos aqui a quantidade. E aí vocês podem falar o seguinte: professor, mas como é que a pessoa vai saber que aqui a gente está falando de uma variável, tá? Como é que ele vai saber que isso aqui é uma informação que tem que vir, por exemplo, antecedido de um layer? Óbvio, né, gente? O objetivo do diagrama de blocos, a partir dos seus símbolos, é justamente esse, tá? Quando a gente se deparar com esse símbolo, ou outra pessoa se deparar com esse símbolo, ele vai saber que essa quantidade, tá, se refere a uma fase de entrada do meu algoritmo, tá? Então eu sei que isso aqui é uma variável que vai precisar que o usuário informe ela, certo? Como é que ele vai descobrir isso? Vendo a forma que está ao seu redor, né? Vendo a simbologia, tá certo? Então por isso que cada símbolo tem o seu significado bem definido, tá certo? Então eu já sei que aqui é o início do algoritmo e que a primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar uma variável para armazenar uma quantidade, tá? E aí logo em seguida, o que é que eu vou ter que fazer? Declarar uma outra variável, só que essa variável agora vai ser para um valor, tá? E aí tem algumas opções que a gente pode fazer, como por exemplo, eu posso colocar o tipo dessa variável se eu quiser, certo? Se eu quiser, por exemplo, botar que esse valor vai ser inteiro, certo? Inteiro, ou seja, não tem vírgula. Então, tem outras formas que eu posso escrever esse diagrama para que ele fique mais compreensível, tá? Mas aí a gente tem que observar isso aí para saber se é realmente uma informação necessária, tá? Até porque quando a gente vem falar sobre valor, normalmente esse valor é feito em reais, certo? Então, é uma informação que já tá bem na cara, né? Não precisa eu estar explicando qual vai ser a informação que eu vou precisar, né? Qual é o tipo de dado que eu vou precisar desse valor aqui, tá certo? Então, só recapitulando. Eu sei que aqui começa o programa e que aqui eu tenho dois símbolos para entradas de dados, que vai ser um para a quantidade e outro para o valor, certo? E aí depois eu venho o quê? A etapa de processamento, que no caso é esse cálculo aqui, né? Ó, valor total recebe valor vezes quantidade. A gente viu aqui que para o processamento a gente utiliza um outro símbolo, né? Que é esse aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma cópia desse símbolo e vou alterar ele. Só que agora para a forma de processamento, ó, essa daqui, certo? E aqui eu posso simplesmente colocar que valor total vai receber valor vezes quantidade. Alguns programas também não vai ser necessário que eu informe o cálculo dessa forma, tá? Tem várias outras formas, a gente vai ver vários outros exemplos de como fazer isso funcionar, tá bom? E aí depois eu tenho simplesmente um escreva, né? Ou seja, eu tenho um dado de saída. Para exibição, né? Para exibir alguma coisa, eu vou utilizar esse símbolo aqui, tá?
Então, simples, né? Vou fazer uma cópia aqui. E vou alterar a forma também. Que vai ser essa. Só que agora o que ele vai exibir é o quê? Valor total. Então, lembrando, eu não preciso colocar o escreva aqui dentro, porque quando a pessoa que for criar esse código, ele vê esse símbolo, ela vai saber que isso aqui vai precisar de um comando para exibição na tela, tá? Então, essa pessoa vai subentender que isso é um escreva, tá bom? Então, por isso que a gente utiliza diagramas de blocos, porque é uma forma simples e, vamos dizer assim, enxuta, tá? É uma quantidade de símbolos ali que juntos eles possuem um significado. Se eu seguir tudo isso que esse diagrama vem trazendo para mim, eu vou conseguir construir passo a passo o meu algoritmo, tá? Mas vamos lá, a gente não terminou ainda, né? Vou só juntar aqui um pouquinho para melhorar o espaço. E a gente chegou ao final do algoritmo. Então, para que a pessoa que estiver analisando, que esteja analisando o diagrama de blocos, saiba que esse programa acabou, a gente precisa informar também o final dele, certo? Vou puxar aqui para o lado, e aqui vai ser o fim do meu algoritmo, tá? Agora é só eu juntar a partir de setas para indicar a sequência, né? Então, simplesmente eu posso colocar algumas setas aqui, tá? Para indicar para onde meu algoritmo está caminhando, certo? Então, primeiro vai ter o início, depois ele vai ter que informar, botar o leia para a quantidade, né? A partir desse, ele vai saber a partir desse símbolo aqui, que é um comando de entrada. Depois a gente tem um valor, que também vai ser um comando de entrada, o símbolo já diz isso. E a gente vai ter um processamento, que no caso vai ser a multiplicação do valor pela quantidade, certo? Essas duas variáveis aqui. E aí, por fim, vai ser impresso na tela, né? Vai ser exibido ao usuário o valor total. Fez isso aí, nosso programa chegou ao fim, tá? Então, ele é uma forma de a gente apresentar um algoritmo de forma simplificada, tá bom? Então, a gente tem pseudocódigos, diagramas de blocos, tá? Essas duas coisas a gente pode utilizar para fazer a exibição do funcionamento, mostrar como vai funcionar um algoritmo, para que alguém consiga, a partir disso, desenvolver esse programa em qualquer linguagem de programação. Beleza? Então, para a gente observar se realmente compreendemos, tá, o que a gente viu na aula de hoje, vocês vão fazer uma atividade em que o objetivo é que vocês criem 2 diagramas de blocos, tá? Um para cada um desses programas aqui, certo? E aí depois, vocês vão, a partir desse diagrama de blocos, bem parecido com o que a gente fez agora, né? Vocês vão me mostrar como a gente poderia desenvolver esse programa, certo? Esse algoritmo, utilizando a linguagem Portugal, tá? Abram a ideia do Portugal. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam acessar e tentem fazer, beleza? Vou abrir a atividade no Sigeduc, mas vocês podem me enviar também pelo WhatsApp, beleza? Então, na próxima aula a gente vai entender o que são variáveis e constantes, tá? Importantíssimo a gente compreender isso aí, para que a gente consiga avançar nos estudos de lógica de programação, tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!